Desejo. O que é o desejo? Esses dias eu estava viajando, não sei se era pro México, não me lembro o país. Quando eu chego assim na entrada no aeroporto, tinha uma placa grande assim, uma foto, estava escrito assim: aquilo que você deseja hoje pode te levar a viver um futuro que você não quer. Eu comecei a meditar nisso, né? Meu desejo de hoje pode me levar a viver um futuro que eu não quero viver, que eu não desejo viver. E se eu pudesse traduzir o desejo em uma palavra, eu traduziria como: o desejo é um fogo ardente, incontrolável dentro da gente. Só através da palavra de Deus, só através do conhecimento de Deus e da palavra, a gente consegue dominar o desejo. Eu mesmo, cara, eu vou te falar assim, eu sei que você também, mas tem tanta coisa na minha vida, frutos, assim, coisas pesadas que eu tenho que carregar até hoje, que são frutos de desejos meus passados, de quando eu não conhecia a palavra de Deus. E são coisas que você tem que aprender a lidar. Porque você desejou, você cedeu ao desejo, e agora você tem que ir remediando, ir criando barreiras, protegendo. Você sabe do que eu estou falando. O desejo ele abre portas para que muita coisa que a gente não quer aconteça, depois você vai ter que administrar. E eu estava perguntando ao Espírito Santo ontem, no meu quarto de manhã, todos os dias nós somos atacados por algum tipo de desejo. O desejo vem através daquela vontade da carne de fazer algo, talvez seja lícito ou talvez seja proibido. Ele não pede permissão, o desejo não bate na porta, ele entra. E você começa a sentir, quando você vê, você já está sentindo. Eu estava perguntando ao Espírito Santo, como que eu faço para conseguir segurar o meu desejo? E Deus me levou, uma palavra muito especial, de um cara que perdeu a oportunidade de fazer parte da história que Deus escreveu sobre a família dele, e ainda que ele tenha recebido um conselho de Deus, ele não conseguiu entender a voz de Deus. Porque tem esse negócio também, né? Não é só conhecer a voz de Deus, tem que entender o que Deus está falando para você. Essa palavra está em Gênesis 4. Olha o que Deus fala para Caim no versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já está à porta. O seu desejo será contra você, mas cumpre a você dominar o seu desejo. Cara, na hora que eu li isso eu pirei, porque, tipo assim, eu estava pedindo ajuda para Deus, para que Ele me segurasse o meu desejo, e Ele falou comigo: quem segura o seu desejo é você. Cumpre a você segurar o seu desejo. É você que domina o seu desejo. Eu posso te dar as instruções, mas quem segura o desejo é você. Caim era irmão de Abel, os dois eram filhos de Adão e Eva, só para contextualizar aqui, para quem não conhece a história. Caim fez uma oferta para Deus e Abel fez uma oferta para Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Eu não quero entrar aqui em temas de que cada um levou. Eu estou dizendo que Deus aceitou de um e não aceitou de outro. Ah, mas por que Deus aceitou de Abel e não aceitou de Caim? Porque Caim não fez do jeito que Deus queria. É assim. Deus tem a maneira dele de aceitar as coisas, o jeito dele. E Caim fez da maneira que não agradou a Deus. O coração de Caim, quando ele fez a oferta, não agradou a Deus. E aí Deus não só simplesmente rejeitou a oferta, mas Deus deu um conselho. Volta lá e faz da maneira certa. Se você fizer direito, se você fizer bem, não é certo que você vai ser aceito? Volta lá e faz de novo. Mas se você não fizer, o pecado já está à porta. O seu desejo será contra você e cumpre a você dominar. Sabe o que aconteceu com Caim? Olha para onde ele foi na história. Deus aceita a oferta de Abel, Deus não aceita a oferta de Caim, e Caim desenvolve dentro dele um sentimento de raiva contra o seu irmão. Ao invés de ele ir lá e fazer direito aquilo que tinha que fazer e fazer o certo, ele ficou assim: Deus aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a minha. E ele desenvolveu um sentimento de ódio no coração dele contra o irmão, porque o irmão foi aceito e ele não. Quem se identifica? Eu me identifico. A gente escuta que alguém recebeu um presente e ao invés de a gente se alegrar porque a pessoa ganhou um presente, a gente fica com raiva da pessoa. Quantas vezes, sinceramente aqui entre nós,
O irmão comprou uma casa nova. Aí quando você recebe a notícia, pô, fulano comprou uma casa nova. Qual o sentimento que habita o seu coração? Teria que ser de alegria. Pô, bicho, meu irmão conseguiu, venceu. Mas a gente é ser humano. E o ser humano, a gente fica feliz quando a gente vence, mas às vezes a gente fica feliz também quando o outro perde. Porque de alguma maneira, quando o outro perde, é como se você se sentisse valorizado. É um sentimento louco. Ser humano é um desafio muito poderoso. Ele ficou com raiva do irmão porque o irmão foi aceito e o sentimento no coração dele é: eu vou matar o meu irmão. Porque a única maneira que ele se sentiria feliz e fora da culpa de não ter sido aceito era matando o irmão. Não seria muito mais fácil chegar lá e falar para Deus: como eu posso fazer para ser aceito também? Como eu posso fazer para melhorar? Existe alguma coisa que eu possa fazer para que esse sentimento saia de mim? Ou então chegar para Deus e falar assim, sabe rasgar, falar a real para Deus? Cara? A real. Deus, é o seguinte, desde aquele dia que o Senhor aceitou a oferta do meu irmão e não aceitou a mim, eu fiquei macho. E eu não paro de pensar nisso. Eu tenho a vontade de matar o meu irmão. E abrir o coração para Deus. E o Senhor também. Por que o Senhor fez isso? Falar, para poder ouvir o coração de Deus. Mas isso que o ser humano gosta de fazer, né? O desejo entra no coração e ao invés de a gente expor o desejo para Deus, a gente esconde o desejo e começa a regar, cultivar, pôr adubo, pôr fermento. Aquilo começa a crescer e esse fogo fica incontrolável e destrói a nossa vida. Isso é muito forte. Olha só, Deus chega para ele, quando Deus percebe que ele está decidido a fazer o que ele ia fazer, a matar o irmão, imagina que Deus olhando nos olhos dele. Ó, se você fizer o certo, vai dar tudo certo. Volta lá e faz a oferta do jeito certo, que eu vou aceitar você, e esse sentimento de ofensa vai sair do seu coração. Mas eu vejo que o pecado já está à porta. O seu desejo vai ser contra você, mas cumpra você dominar o seu desejo. Irmão, eu vou te falar uma coisa séria, você vai ter que aprender a dominar o seu desejo. Você vai ter que aprender a lidar com o seu desejo. Porque se você não aprender, ele vai destruir você. Ele vem comendo pelas beiradas, entra, toma o centro do seu coração, domina o seu coração e destrói a sua vida. E foi o que aconteceu com Caim. Ele vai, mata o irmão e fica na dele, tranquilo. Deus procura ele mais uma vez e diz: o que você fez? Cadê o seu irmão? E a resposta dele foi: por acaso eu sou segurança do meu irmão? Ter que ficar cuidando dele o tempo todo? Não, você não é segurança, mas o sangue do seu irmão está clamando da terra para mim. E por causa disso, você vai ser amaldiçoado. Eu quero terminar essa palavra te dando um conselho muito forte. Não espere a maldição chegar e destruir a sua vida para entender o que Deus está falando com você. E sabe o que Deus está falando com a gente aqui hoje? Se você percebe que existe uma semente de qualquer tipo de desejo querendo entrar no seu coração, acabe com isso hoje, já, imediatamente. Porque se você regar, se você cultivar, colocar adubo e colocar fermento, esse pequeno sentimento que entrou vai crescer e vai destruir toda a sua história, toda a sua família, toda a sua vida e tudo que você tem construído até aqui. Eu não sei qual é o tipo de desejo que entrou no seu coração. Eu não sei qual é o tipo de desejo que quer roubar você de você mesmo e do futuro que Deus tem para você. E eu vou terminar dizendo o mesmo que Deus disse: se você voltar e fizer o certo, você será aceito. O pecado está à porta. O seu desejo será contra você. Mas cumpre a você dominar o seu desejo. Então, domine o seu desejo e viva o melhor de Deus para a sua vida e para a sua história. Tamo junto. Vamos que vamos. E é nóis.